Você está assistindo o vídeo do canal? Fica ligado. Curta e se inscreva. Professor Dr. Pedro Sérgio, sobre os gays, né? Não é melhor a gente entender que eles estão aí, acolher eles, respeitá-los? Não somente os gays, mas as pessoas, inclusive da esquerda, até porque existe esquerdistas de tudo quanto é jeito. A gente precisa criar, professor, uma cultura de convivência. O que o senhor tem a dizer sobre aqueles, principalmente, infelizmente, alguns pastores que são muito agressivos contra os gays? Não era o momento, assim, de criar uma sociedade de respeito? Bem colocada a sua pergunta. Mas eu acho que, enquanto esses pastores, alguns extremistas, como você fala, ficam pregando aí contra os gays, etc e tal, né? E como você disse, casos isolados e pastores ficam pregando, do meu entendimento, do que eu conheço da prática cristã, a igreja cristã, a partir da própria orientação dos evangelhos, é de acolher as pessoas, né? Quando o Cristo diz, né, eu dizia para a mulher, né, ninguém te condenou, eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Todavia, a sua pergunta, eu acho que ela deveria ser um pouquinho mais afunilada e dirigida, não para os pastores, mas deveria ser dirigida para a própria esquerda, que na sua história teve uma história marcada no combate aos gays. Quando você pega, né, o fuzilamento dos gays em Cuba, na Revolução Cubana, dos homossexuais, quando você verifica, você verifica que foi uma prática partidária, né, ideologicamente mantida durante o regime soviético, de colocar os gays também nos campos de concentração. Então, mataram. Então, quem mais matou gays no mundo, na história recente, foi a política de esquerda. Política esta que hoje, por exemplo, entra nas escolas, né, e na nossa nova diretriz de educação do Brasil, quer restringir o conhecimento que nós herdamos da Europa, por dizer que esse conhecimento é um conhecimento branco, machista, heteronormativo, etc., quer retirar a maior parte desse conhecimento das escolas de primeiro e segundo grau e quer estabelecer aqui um conhecimento que eles dizem indígena, afro, etc. e tal, negando com isso as bases da religião. E aí, quando eu digo que é uma perseguição, vocês vão ver aqui na imprensa todo dia dizendo, vamos ver as eleições agora. Qual a grande campanha que tem hoje na mídia contra as religiões? Você não pode ter candidatos de partidos políticos que sejam representantes de grupos religiosos. Mas como não? Se a sociedade brasileira ela é estatisticamente declarada uma sociedade religiosa. Então, eu não posso ter candidatos islâmicos, candidatos católicos, candidatos evangélicos, candidatos espíritas, eu não posso ter bancadas que representam isso aí? Ou todos os candidatos também têm que ser ateus, como a maioria da esquerda é ateia? Não, mas, professor, a Benedita da Silva é um dos nomes mais destacados do Partido dos Trabalhadores, ela é evangélica. O Lula, candidato à presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores, católico. O PT, eu até disse anteriormente, tem um núcleo de evangélicos. Sobre, por exemplo, os gays que foram assassinados, né, por setores da esquerda, nós estudamos a história para entendermos os erros do passado e não repeti-los no presente. Eu falo uma coisa para o senhor, nós estamos vendo aí o Lula e o Geraldo Alckmin formando uma aliança. Lula de esquerda, Geraldo Alckmin de direita. Direita neoliberal, inclusive. O que é essa sinalização? A sinalização de que os diferentes podem se unir por um bem maior. Eu não estou aqui para falar em nome da esquerda, mas a sociedade que nós precisamos, principalmente agora, com os extremos aflorados, é uma sociedade equilibrada. Porque uma sociedade equilibrada, ela caminha para uma verdadeira prosperidade, para um crescimento econômico, ela vence a recessão. E a questão da religião e dos religiosos, a Constituição ela é muito clara em garantir o direito de qualquer um ser religioso no país, desde que ele não seja um extremista que ameace a vida das outras pessoas. Bem dito o que o senhor falou, desde que não ameace a vida das outras pessoas. Preservar a vida. O senhor cita alguns petistas que se dizem aí, ou comunistas, ou de esquerda que se dizem evangélicos, que se dizem católicos, né? E que estão todo dia ameaçando a vida das pessoas, como, por exemplo, levam pautas para o Congresso, como amanhã vai ter uma pauta importante no Congresso, faz parte, inclusive, do próprio programa partidário deles, né? A descriminalização do aborto. Quantos fetos são jogados na lata do lixo do Brasil por esses petistas, esquerdistas, e que se dizem, né, cristãos? Eles são cristãos de conveniência eleitoral, tão somente. Por quê? Porque na hora
de observar o cumprimento real da fé, que diz que eu não posso praticar o aborto, que eu estou matando, eles matam mais do que em certos campos de concentração. E isso faz parte do programa partidário deles. Vou dar um exemplo para o senhor, talvez o senhor não esteja lembrando. Por exemplo, o ex-governador Sérgio Cabral, aquele que estava hospedado lá em Bangu, há um tempo atrás, ele fazia um projeto muito interessante, que as feministas não se deram conta disso. Ele dizia que se o governo descriminalizasse o aborto, ele ia colocar um posto de saúde de aborto em cada favela, que ele já ia matar o bandido na barriga da mãe. O senhor pode entrar no Google agora e colocar lá, Sérgio Cabral. Absurdo. Então o senhor entra no Google agora e escreva lá, Sérgio Cabral, o Herodes do Rio de Janeiro. Como essa ideia do Sérgio Cabral não foi adiante, sabe o que aconteceu? A ideia do Sérgio Cabral é absurda e não foi adiante, porque ele queria matar o bandido na barriga da mãe, segundo a cabeça do Sérgio Cabral. Ele não conseguiu. Aí o Lula, muito amigo do Sérgio Cabral, o que ele fez? Ao sair do governo, ao apagar das luzes, edita o Plano Nacional de Direitos Humanos 3 para a descriminalização do aborto. Então, quando eu trago esse tema para cá, que é um tema que toca direto na questão religiosa, é para mostrar que por trás dessa situação que o senhor chama de paz, de equilíbrio, de meio termo e de bom senso, existem mentiras que estão sendo ditas para a sociedade e que mulheres dizem assim, meu corpo, minhas regras, o Estado é laico, a religião não pode definir isso porque isso é uma questão legal. E de outro lado tem um sujeito querendo fazer eugenia social e matar os bebês na favela, na barriga da mãe, e o partido de esquerda apoiando isso.